Coríntios capítulo 13 é o nosso texto de hoje. Fique com a sua Bíblia aberta que nós estaremos lendo a narrativa ao longo da nossa reflexão. Diz assim, capítulo 13, versículo 1: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ele não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas, mas o maior deles é o amor. Torna cativo, Deus, todo o nosso entendimento a esta palavra. Deus, queremos avançar de um simples entendimento para um aprendizado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tenho uma notícia para você esta noite. Deus não se renderá ao teu nível. Deus não se renderá ao nível em que nós estabelecemos na nossa relação com a vida, na nossa relação com as pessoas e na nossa relação com Ele. Se Deus se rendesse ao nosso nível, Ele iria se apequenar por demais. Há uma história bíblica de um encontro de Deus com uma mulher. Essa mulher vivia de uma maneira, digamos, abundante. Essa mulher tinha recursos. Essa mulher gozava de um casamento equilibrado. E a Bíblia diz que um dia Deus entra na casa dessa mulher através de um profeta. E ela, olhando para esse profeta, ela decide fazer um quarto para este profeta. Essa mulher estava fazendo um quarto para Deus. E quando ela decide construir esse quarto, ela chama esse profeta e diz: esse quarto é teu. E ele então vai fazer uma pergunta para essa mulher, dizendo: o que você quer que eu te faça? E essa mulher disse: nada, a tua serva não precisa de nada. A tua serva não fez, a tua serva não construiu pensando em algo. Ela fez simplesmente por um ato de generosidade. O que esse texto nos explica é de que essa mulher, ela era estéril. Mas quando ela responde quando ela oculta do profeta a sua necessidade da sua esterilidade,
essa mulher estava, por inferência, podemos pensar que ela estava conformada. Ela estava conformada a viver a vida com seu marido. Ela já estava conformada em viver a vida estéril. Mas existem coisas que você pode se conformar. Existem coisas que eu posso me conformar como líder, como um pastor, como um pai, como um filho, como um irmão. Eu posso me conformar como homem. Mas quando Deus olha para mim, Deus está dizendo: você pode ter se conformado, mas eu não. Existe coisa na nossa vida que Deus não se conforma com o nosso nível. E eu quero nesta noite te dizer que esse mês de abril, Deus está te chamando, Deus está te convocando para um nível maior. E esse texto, ele começa exatamente nos mostrando qual é o nível pela qual Deus planeja, qual é o nível que Deus intenta em que nós vivamos a nossa vida. Esse texto, ele começa a ter um tom diferente a partir da última parte do versículo 31. Se você olhar comigo no versículo 31, vai dizer assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo está dizendo: eu quero que vocês buscam os dons espirituais. Se pedir dons espirituais não estiver na sua lista de oração, eu quero que você insira. Você precisa aspirar, você precisa desejar, você precisa ter sede, você precisa ter fome pelos dons espirituais. Os dons espirituais é para servir a igreja. Os dons espirituais é para que a igreja cumpra o seu propósito no mundo espiritual, com poder, com autoridade, com sinais e com prodígios entre os homens. A Bíblia diz: buscai com zelo os dons espirituais. Essa carta não é para líderes, essa carta não é para um grupo seleto, essa carta é para a igreja. E Paulo vai dizendo: olha, buscai os dons espirituais, procurai com zelo os dons espirituais, e quem busca esses dons já está em um caminho excelente. Mas Paulo termina o texto dizendo: olha, se viver na esfera dos dons, se viver na atmosfera dos dons é um caminho excelente, eu quero vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Paulo propõe um nível acima da excelência. Paulo propõe de que existe um caminho que está em um nível mais excelente. E é esse caminho, é este nível que Deus te convoca a caminhar. Este é o nível que Deus te chama para caminhar. Por isso que hoje nós estamos a falar sobre viva o mais excelente. Viva o mais excelente na sua casa. Viva o mais excelente no seu trabalho. Viva o mais excelente no reino de Deus. Viva o mais excelente diante da vida. Este é o nível que Deus estabeleceu para nós, o nível mais excelente. E este é o caminho do amor. O caminho do amor, o caminho do amar, é você viver o mais excelente dessa existência.
E eu quero vos mostrar, à luz desse texto que nós lemos, razões pela qual você deve viver no caminho do amor. Esse texto nos mostra por quê que eu preciso decidir viver esse caminho mais excelente chamado amar. Esse texto me mostra por que os meus pés precisa permear, os meus pés, os nossos pés precisam marchar nesse caminho mais excelente chamado amar. Os primeiros versículos, o versículo 1 ao versículo 3, se você olhar comigo novamente, você verá que, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, você percebe o nível dessa existência. Essa pessoa fala no idioma do céu. Essa pessoa, ela fala no idioma da terra. Essa pessoa, ela conhece todos os mistérios e toda a ciência. Não há ignorância nessa pessoa. Ainda que tivesse toda a fé, existe uma fé nessa pessoa que opera maravilhas. Essa pessoa é alguém que distribui os seus sustentos, os seus bens, os seus recursos entre os pobres. Essa pessoa é alguém que até pode dar o seu corpo para ser queimado. Mas o texto diz de que tudo isso, sem amor, de nada vale. Eu preciso decidir a viver o caminho do amar. E por que o caminho do amar é o caminho mais excelente? Porque é um caminho de essência. O caminho de amar é um caminho de essência. O que Paulo está dizendo é: não importa o que esteja sendo em performance, não importa o quanto que tenha uma aparência de elegante, não importa o quanto que as aparências se impressionam, porque percebe de que essas pessoas do versículo 1, do versículo 2, do versículo 3 são pessoas que estão fazendo e fazendo. Fala para mim se não é impressionante alguém que sabe todos os mistérios. Alguém que não tem dúvida de nada. Tudo que você pergunta ele sabe. Imagina alguém assim. Você imagina alguém assim que pegou todos os seus bens, ele vendeu o seu carro, seus carros, vendeu as suas mansões, pegou tudo isso e disse: olha, é dos pobres. Você está dizendo: uau, que coisa! Percebe que esses personagens aqui são personagens que estão no campo da ação. É o campo da aparência, está fazendo muita coisa. Mas o texto fala de que o amor não dialoga com o princípio da estética. O texto diz de que o amor não dialoga com as aparências. O amor não lê, o amor não avalia a partir daquilo que aparenta. O amor, ele é o caminho mais excelente, porque ele é o caminho da essência. O amor valoriza a essência, o que está aqui dentro. Seja sincero comigo. Viver de aparência pesa demais. Sim ou não? Eu tenho misericórdia daquelas pessoas que se vestem para impressionar. Eu tenho misericórdia
daquelas mulheres que quer emagrecer só para poder provocar aquela que ela não gosta. Graças a Deus que isso não acontece. Não, eu tenho misericórdia dessas pessoas que banca uma imagem que não é, que não tem. Eu fico a imaginar o peso de alguém que vai viver a vida a partir de emitir uma imagem, um título, uma fotografia que não é real. Eu tenho misericórdia de pessoas que entram e saem na vida, e o que está vivendo fora não coaduna, não combina com o que está aqui dentro. Eu lia hoje, na minha leitura bíblica diária, 2 de João, Paulo escreve, dizendo assim, 3 de João, João escreve a Gaio, dizendo: Gaio, eu te escrevo para que tu tenhas saúde. E eu quero, Gaio, que você tenha saúde física, assim como você está saudável por dentro. Por que o caminho do amor é o caminho mais excelente? Porque é um caminho que você não vai para a vida comprometido em colocar uma imagem de uma pessoa perfeita. Você não vai para a vida querendo financiar algo que você não é. Você não está interessado em impressionar a ninguém. Eu lembro que quando eu ia pregar com meu Clio vermelho, 2 portas, seco, só tinha volante e roda. Eu lembro de alguns amigos que dizem assim: cara, existe igreja que se você for pregar com esse carro, nem oferta eles vão querer te dar. Porque é o seguinte, você precisa mostrar que você é um homem de Deus. As pessoas gostam de ver assim, aquele carrão. E quanta gente que tentou me convencer a trocar de carro para eu emitir uma imagem de um pregador bem-sucedido. Eu conheço amigos que se endividaram por essa visão. Por que o amor é o caminho mais excelente? É porque é um caminho de essência. E por que o caminho da essência é um caminho que vale a pena? Sabe por quê? Porque as aparências enganam. Hoje eu estava levando a Alessa para a escola, e ela disse assim: pai, a gente precisa tomar cuidado com super-heróis. Se é, minha filha. Mas por quê? Não. O que tem lá no peito do super-homem? Isso aí é um S. Eu falei: pois é. Ela falou: sério, assim, um carro assim, com cara de vaso. Não tem como falar um cara de vaso assim? Pois é. Aquele S pode ser um S de Satanás. Tá bom, minha filha, tá bom. As aparências enganam, é verdade. Ei, quem gosta de kiwi aqui? Quem gosta de kiwi? Se dependesse para você comprar um kiwi pela aparência, você compraria? Pensa uma coisa feia, é o kiwi. Mas é gostoso ou não? Ei, o caminho do amor, o caminho da essência é o melhor caminho, porque você não vai lidar com pessoas a partir de aparências.
Você não vai ver a cor do cabelo, a cor dos olhos, a marca da roupa, o carro que anda, a casa que mora, o vocabulário rebuscado que fala. Não, quem vive o caminho das essências, ele convive, ele fala, ele dialoga, coração a coração. Mas eu quero vos falar de que o caminho das essências é o caminho nobre a ser vivido. Sabe por quê? Porque além das aparências se enganar, as aparências, elas mudam. Sim ou não? Elas mudam. Você coloca a maquiagem, fica jóia. Mas o tempo passa. E vai chegando uma hora que as maquiagens não vai dando conta. Aí você faz uma plástica, ok? Mas chega uma hora que também as plásticas não dá conta. Você sorri e levante um pé. É tenso. As aparências mudam. As aparências são relativas. Elas se alteram. Sim ou não? Sim, gente. Há pouco tempo atrás eu tinha cabelo. Hoje nem tanto. Minha barba, ela é branca. As coisas mudam. Mudam. Se você viver a vida a partir de aparência, você estará oscilando por demais. Agora, por que o caminho do amor é um caminho mais excelente? Porque esse amor é o caminho de essência. Agora preste atenção no que Deus vai conversar com você agora. Há um homem na cruz. Há um homem na cruz. Este homem está nu. Este homem está ensanguentado. Este homem está feio, horrível. Qualquer um de nós, a olhasse para ele ali, nós iríamos ignorá-lo, porque ele está ridículo demais. Aí tem alguém perto dele que olha para ele e diz assim: olha, você é um rei. Mas os reis não andam com coroas de ouro. Mas este homem não tem coroa de ouro. Este homem tem coroa de espinho. Os reis, eles não andam de túnicas reais. Este homem não tem túnica. Este homem está nu. Os reis não andam com cetro nas mãos, mas este homem não tem cetro, este homem tem cravos. E os reis não se assentam em tronos, este homem não está no trono, este homem está em uma cruz. Mas não chamaram ele apenas de rei, chamaram ele também de Deus. Mas Deus não é aquela divindade que é o Criador de todas as coisas. Deus não é aquela divindade que criou a água. Mas esse está dizendo: eu tenho sede. A divindade não é o Deus que criou o sol, mas esse está na escuridão. A pergunta que eu faço é: o que aconteceu nesse homem da cruz? Que ao olhar para as aparências dele, ninguém veria um rei, veria um Deus, ou veria um justo. Mas teve alguém que olhou para ele e viu: tu és rei, tu és Deus, então lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Ei, sabe o que é isso? Porque Jesus era o amor
encarnado. E quem decide viver o amor, aconteça o que acontecer, a sua essência não será roubada. Aconteça o que acontecer por fora, as pessoas saberão que tu és um adorador, que tu és um justo, que tu és um santo, que tu és um fiel, que tu és um homem e uma mulher de Deus. O caminho do amor é um caminho que a sua essência, ela não é roubada. A escassez pode vir à mesa, mas você não perde a sua essência como homem dessa casa. Aconteça o que acontecer, você não perde a sua essência como mulher dentro dessa casa. Porque quem vive o caminho das essências, quem vive o caminho das essências, elas não são reféns. Elas não são reféns do que acontece do lado de fora. Quando Deus te convida a viver o caminho das essências, quando Deus te convida para viver o amor, Ele está te convidando a viver o caminho das essências. Porque o caminho das essências, elas permanecem, elas perpetuam, elas são fixadas. Você me entende? Diga amém. Viva a vida a partir de essência. Viva a vida a partir de essência. Não permita que você viva uma existência cuja imagem não combina com o que está no seu coração. Se você me escuta esta noite e você vive uma angústia, e você vive uma tristeza, e você vive um vazio dentro de você, esta noite Deus está dizendo: eu ofereço as minhas mãos para você caminhar comigo para um caminho mais excelente. Para um caminho mais excelente. Você me entende? Diga amém. Por que que o caminho do amar é o caminho mais excelente? Porque eu preciso caminhar o caminho mais excelente. Versículo 4. O amor é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Ele não folga com a injustiça. Por que eu preciso caminhar o amor? Por que o amor é o caminho mais excelente? Sabe por quê? Porque o amar é o caminho da libertação. O amor é o caminho da libertação. O amor é o caminho em que eu fico livre. Mas livre de quê? Livre de quem? Não é daquele vizinho ruim que você tem. O amor te torna livre. Não é daquele colega de trabalho azedo que você convive. O amor te livra. Não é daquelas pessoas irritantes que trafega na sua existência. O amor é libertação. O amor é o caminho da libertação, porque ele te livra do pior que há dentro de você. O amor é o caminho mais excelente, porque é um caminho que te livra do pior que há dentro de ti. Você precisa entender à luz das Escrituras que o que você carrega dentro de você é muito mais perigoso, é muito mais ameaçador do que qualquer inimigo externo possível.
Você precisa entender que o que você carrega dentro de você é um vilão muito mais perigoso do que aquelas pessoas que você elegeram no seu caminho, pensando que essas pessoas é que te maltrataram, essas pessoas que te perseguiram, essas pessoas que não acreditaram em você, essas pessoas de que te fizeram mal. A Bíblia vai te dizer que o que mais te ameaça não é o que está fora, é a natureza pecaminosa que está dentro. E o texto fala: o amor impede que a inveja se estabeleça. O amor impede que a leviandade se estabeleça. A Bíblia diz que o amor impede que a soberba seja entronizada. O texto fala de que o amor impede que a indecência reina. O texto fala que o amor impede de que o egoísmo se estabeleça, que a irritação, a cólera, a ira desenfreada, o desprezo, o mau julgamento, tudo isso está dentro de nós. Então eu vou te dizer uma coisa: sabe por que o amor é o caminho mais excelente? Porque é um caminho de que o amor vai me livrar do pior que é em mim. Eu disse isso um tempo atrás, eu repito: santidade não é você livrar-se do mal que há no outro. Eu não vou ficar perto do filho Esmirno, porque o filho Esmirno é mau. Deus me livre do filho Esmirno. Não, santidade não é a distância que eu estabeleço das pessoas para eu não ser contaminado com o mal que há nelas. Santidade é o quanto que você está disposto a livrar as pessoas do mal que há dentro de você. Já contei isso quando a minha esposa tirou a habilitação. Como um bom marido, o que a gente faz? Dá o carro para a esposa dirigir. Sim ou não? A gente faz isso. A gente somos esposos cordiais. E eu lembro que um dia eu disse: meu bem, pega o carro e vamos para a igreja. Numa distância aí, num percurso de, sei lá, 1000 metros, talvez, eu já tinha apertado o freio de mão algumas vezes. Eu disse: não, mas desse jeito não dá para eu dirigir perto de você. E teve um dia que foi tão tenso assim a minha postura ao lado dela, que ela chegou em casa chorando. Ela chegou em casa chorando e ela disse: meu bem, eu não vou dirigir mais perto de você. Aquele dia eu fui orar. Falei: Deus, eu preciso aprender a ser um motorista perto de uma esposa que está começando a dirigir. Eu preciso aprender isso, eu preciso aprender isso. E eu orei. Aí eu esperei a poeira baixar. Passou aí algumas semanas. Eu disse: meu bem, está aqui a chave do carro. Ela olhou e disse: disse: não, pode levar. Pode ir, pode pegar o carro. Aí quando nós entramos dentro do carro, o que eu fiz? Sabedoria de Deus. Quando ela ligou o carro, eu abri um jornal na minha frente, Senhor. Fui e voltei, lendo o jornal. E voltei sã e salvo também, claro. E eu me lembro como se fosse hoje. Quando nós chegamos em casa, ela me disse assim: obrigado.
você ter me deixado dirigir do meu jeito. Aquele dia eu fui um santo para ela. Sabe por quê? Porque eu livrei ela da maldade do meu coração. O amor te livra do pior que há em você. Esse veneno, essa hipocrisia dentro que quer vir para fora, essa falsidade, essa arrogância, essa presunção, que só você está certo, que sempre é o outro que erra, esse olhar condenatório, esse olhar de repulsa para aqueles que fracassam e que erram, esse olhar de julgamento, de sentenças, essas posturas do nosso coração. O amor diz: pare, pare, pare. E de repente você começa a ir para a vida sem ser uma ameaça para ninguém. De repente você não é uma ameaça para quem está caído à beira do caminho. De repente você não é uma ameaça para alguém que precisa de socorro. Você não é uma ameaça para sua esposa quando ela falhar. Você não é uma ameaça para o seu marido quando ele falhar. Você vai para a vida, e o que você vai ter para oferecer às pessoas? O amor. Aquela maldade do nosso coração, ele é encadeado, ele é acorrentado. Quem aqui já viveu uma certa situação e veio assim, palavras pontiagudas para você falar? Veio assim aquela reação de dentro e você diz assim: agora eu vou orar com imposição de mão no pescoço dele. Mas de repente, existe uma mão que te para. De repente existe um controle que é ativado. E você não ofende. E você não devolve. Sabe por quê? Que este é um caminho excelente. Porque se você devolvesse aos seus algozes o tratamento que eles te deram, você se tornaria a imagem e semelhança deles. Se você não perdoar aqueles que te ofendem, você estará se tornando imagem e semelhança deles. O amor é um caminho de libertação. Se eu não amar, só me resta o pior de mim. Se eu não amar, só resta o pior de mim para minha esposa, para os meus filhos, para os meus amigos. Quando eu decido amar, eu sou impedido pela virtude do amor de causar qualquer dano naqueles que estão à minha volta. Você me entende? Diga amém. Vamos caminhar para o fim. Versículo 7. O amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Por que que o amor é um caminho mais excelente? Porque ele é um caminho da resistência. Ele é um caminho da resistência. Resistência diante das dores da vida. Por que existem pessoas que uma unha do dedinho de um pé se encrava e ela já está blasfemando contra Deus? Por que existem pessoas que com problemas minúsculos, banais,
faz com que os seus mundos se desmoronam. Por que existem pessoas de que os seus problemas lhes deformam? Sabe por quê? Porque o que nos mantém resistente diante das dores da vida é o quanto que você está amando. Por que existem pessoas? Por que existem pessoas que com problemas minúsculos azedam, e pessoas que estão em estados terminais não perde o encanto pela vida? Porque o que vai me capacitar para as agruras da vida é o amor. É o amor que fará com que diante desses problemas você não se perde. Diante dessas tempestades você não deixa de ser quem você é. Você não perde sua essência. Você não se perde no seu propósito. Se você não amar, diante das dores, você ficará deformado. É o Cristo crucificado. É o Cristo crucificado que no meio de tantas e todas as dores, quando Ele abre os seus lábios, sai perdão, sai graça. Porque é o amor que te capacita para você enfrentar as dores da sua casa, da sua família, do seu trabalho. É o amor que te prepare para a vida. Nós vivemos em uma geração vulnerável demais. Qualquer coisa eu não vou congregar. Qualquer coisa eu não vou à igreja. Qualquer coisa eu não vou dizimar. Qualquer coisa eu não vou mais ofertar. Qualquer coisa eu não vou mais nesse departamento. Eu não vou frequentar mais. Sabe o que é isso? Amor não aperfeiçoado. Amor não aperfeiçoado. Porque o amor te prepara para os embates da vida. Lembro da história de Fanny Crosby. Uma menina que com 6 semanas ela teve um problema na sua visão. E ela é levada pela sua mãe a um médico clínico não estava na cidade. Uma outra pessoa atendeu a menina, a Fanny, e colocou algo nos seus olhos que a cegou para o resto da vida. Ela estudou, se formou, foi professora, casou, teve um filho que morreu antes de 1 ano de idade. O histórico de Ana, ela tinha todas as razões para se perder diante dos acidentes da vida. Mas a Fanny vai ser uma das maiores compositoras. A maior compositora do século XX. E uma das músicas mais famosa de Fanny Crosby, não parece que foi feita de uma mulher que nunca viu a luz do sol. Essas foram as palavras de Fanny, 1830 a 1915. Olha as palavras dela. Creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual me fez. Nunca conheci o que é enxergar, e por isso não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim.
E ela vai compor esse hino. Que segurança! Sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti. E extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Ah, somente o amor te capacita para você enfrentar as perdas da vida sem perder o encanto do seu Jesus, o encanto do seu Deus, o encanto do seu propósito. Eu termino dizendo que o amor é o caminho mais excelente, porque é Ele que te dá equilíbrio quando você não tem todas as respostas. Porque o texto diz: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Existem coisas na vida que você nunca conhecerá o todo. Eu me lembro quando nós perdemos o meu irmão. O meu irmão entra no hospital numa sexta-feira para tomar soro, para desinchar os pés. Tinha 21 anos, 4 meses de casado. No sábado, eles deram uma medicação para ele, errada. Ele amanheceu no domingo no UTI. E na segunda-feira, nós estávamos velando meu irmão. Eu lembro que quando eu fui lá ver o corpo, eu estava com a minha cunhada. E dentro daquele carro, eu ouvi alguns porquês. Porquês esses que até hoje eu não tive resposta. Há coisas na vida que você não vai entender. Um casal que chegaram para mim e disse: pastor, a minha esposa está grávida e o senhor acredita que nós já ganhamos tudo? O senhor acredita que nós não gastamos com nada, não gastamos com fralda, não gastamos com berço, o enxoval está tudo perfeito, pastor. Como que Deus está cuidando de nós? E nós celebramos. A criança nasceu. 8 dias depois, foi levar a criança para fazer o teste do pezinho. Quando o médico olhou para a criança, percebeu algo anormal nela. Já foi hospitalizada e veio a óbito em poucos dias. Aquele pai chegou para mim e disse assim: pastor, por que o Deus que preparou tudo, por que o Deus que preparou o enxoval não foi o mesmo Deus que curou? Eu disse: eu não sei. Eu não sei porque Deus deixou Tiago morrer.
pelas mãos de Herodes e não deixou Pedro morrer? Eu não tenho as respostas. E não queira ir para a vida querendo saber de tudo. Não queira ir para a vida querendo saber de tudo. Mas como que eu vou seguir em frente quando eu não entender os cenários? Só o amor te faz seguir em frente quando você não entende. Só o amor a Deus é capaz de te manter firme nessa vida, quando você não tem todas as respostas. Só o amor, porque às vezes nós só conhecemos em parte, mas vai chegar um dia, aleluia. A primeira pergunta que aparece na Bíblia foi em Gênesis 3. A entrada do pecado. Gênesis 1, Gênesis 2, não há ponto de interrogação. Novo céu e nova terra, Apocalipse 21 e Apocalipse 22, também não tem ponto de interrogação. No céu, tudo virá à luz diante de um Deus que é o Pai das luzes. Só o amor me faz seguir em frente. Ficamos em pé em nome de Jesus. O amor é o caminho mais sublime. Não é porque ele me leva a viver a vida a partir de essências. Não é porque apenas ele me leva a viver a vida de libertação. Não é porque ele me leva uma vida de resistência. É porque ele me leva a um caminho da metanoia, da transformação. Foi o amor que transformou Paulo menino em um Paulo homem. É um amor que nos transforma, que nos faz crescer, que nos amadurece. É o amor que me leva ao caminho eterno. Porque o texto fala de que tudo cessará, mas o amor, ele permanece. Quando você decide viver a vida a partir do amor, você está envolvido em uma causa eterna. Você está em um caminho eterno. Quando você decide amar, não é o caminho das fraquezas. Não é o caminho das fraquezas. É um caminho eterno. Sabe por quê? Porque amor na Bíblia não é um conceito, é uma pessoa. O amor é o próprio Deus. Esse é o aperitivo para o nosso mês de abril. Deus quer te levar a esse caminho mais excelente. Deus quer te levar a esse caminho mais excelente. É verdade que Jesus falou que nos últimos dias o amor se esfriaria. Mas você não pode estar nessa estatística. E é isso que nós vamos conversar. É da vontade dos céus que você vive esse caminho mais excelente. Eu quero que nós façamos esta oração, para que a tua mente, o teu entendimento, assim como os discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que Deus abriu o entendimento deles, eles passaram a ver o que eles não viram. Quero que a nossa mente seja expandida. Eu quero que a nossa mente ela
ela seja tocada por Deus de uma tal maneira que a gente viva esse caminho sublime, que a gente viva esse caminho mais excelente. Deixa eu te dizer uma coisa: em Cristo a vida não é para ser tão pesada. Em Cristo a vida não é para ser tão tosca, tão rude. Não. Cristo é um caminho sublime. É o caminho acima da excelência. E eu quero que você ore dizendo: Deus, eu me rendo a esse caminho. Eu me rendo a esse caminho. Eu nego viver atalhos. Eu nego viver atalhos. Eu nego viver atalhos. Eu nego viver uma vida dialogando com estéticas. Eu nego viver uma vida aonde que eu só valorizo o que o espelho vê. Eu nego aonde que tudo que eu faço por aquilo que está diante de olhos. Eu nego permitir de que o pior de mim seja derramado na vida da minha esposa, do marido, dos filhos. Eu nego. Eu não aceito ser vulnerável. Eu não aceito ser casca de ovo. Eu nego morrer dentro de um casulo. Eu não fui feito para morrer dentro de um casulo. Eu fui feito para ser transformado em uma borboleta. Eu fui criado para crescer e ser a expressão máxima do que Deus projetou para mim. Eu nego viver o caminho do temporário, do transitório, do passageiro. Eu quero que você ore dizendo: Deus, eu me rendo ao amor. Eu quero que esse mês de abril viver as maiores experiências com amar a Ti, com amar pessoas. Que esse seja um mês de profundas experiências, em nome de Jesus. Que você venha sentir a mão do Senhor te conduzindo para esse caminho, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre a Tua igreja, eu ministro sobre a vida deste homem, eu ministro sobre a vida desta mulher, eu ministro sobre esta casa, eu ministro, Pai, sobre a vida desse marido, dessa esposa, de que este mês nós viveremos o Teu nível, o Teu nível. Pai, nós nos rendemos a este caminho mais sublime. Nós nos rendemos a esse caminho mais sublime, mais excelente. Nós queremos viver a vida. Nós queremos viver a vida no mais excelente. Aviva o Teu amor nos nossos corações. Aviva o Teu amor em nossos corações. Em nome de Jesus. Nos leva para as essências. Nos leva para a libertação de nós mesmos. Nos leva para o caminho da resistência diante das dores. Nos leva para o caminho das transformações, para aquilo que é melhor. Nos leva para o caminho do eterno. Em nome de Jesus, eu profetizo que você viverá um avivamento no Teu amor. Você viverá um avivamento no seu amor. Quem crê nisso, aplauda ao nome do Senhor Jesus.